Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula dos temas integradores em educação. Eu sou a professora Ruth e o nosso tema hoje é educação ambiental, a cultura do desmatamento para construir. Mas para começar a nossa aula, a gente vai para a telinha aqui, dar uma olhada nessa imagem. Vocês estão olhando essa imagem aí? Quais conclusões nós podemos tirar dessa imagem? Olha aqui para mim. Bom, a imagem está dizendo para a gente que o planeta Terra está aí sofrendo, né, de uma forma bem simbólica, com alguém está parando, né, os cabelos do planeta Terra. Na verdade, não são cabelos, né? Na verdade, a gente está falando, a gente se refere aqui à vegetação. Tá? Então, a gente tem um problema grave no planeta Terra, que esse desmatamento está muito intenso. Ok? Para a gente falar de desmatamento, a gente precisa entender o conceito, né? Olha para a telinha ali. O que é desmatamento? Desmatamento florestal pode ser chamado também de deflorestação ou desflorestamento. Podemos dizer que, segundo o dicionário, desmatamento é o ato que consiste na retirada de mato, ou seja, a retirada total ou parcial de árvores, florestas e demais vegetações de uma determinada região. Dessa forma, a gente começa a entender que essa ideia de desmatamento, se não for tratada com cautela, ela pode gerar muitas consequências para o meio ambiente. Mas, afinal de contas, como surgiu, então, essa ideia de desflorestamento, de desmatamento? Ela começa lá no processo de colonização que foi implementado pelos portugueses. As causas, né, do desmatamento no planeta, ela está completamente ligada a atividades humanas, né? E ela foi intensificada a partir da Revolução Industrial, que essa Revolução Industrial também trouxe para a gente uma expansão urbana, um grande aumento de consumo, a expansão do agronegócio, pecuária, agricultura, mineração e hidrelétrica. A gente está falando sobre o desmatamento, nós vamos voltar os nossos olhos agora, nossa atenção para o desmatamento dentro dos biomas brasileiros. Tá? De acordo com a imagem que está na tela aí, nós temos aqui os biomas, né, no nosso país: bioma da Amazônia, a bioma da Caatinga, bioma Cerrado, bioma da Mata Atlântica, bioma do Pampa e bioma do Pantanal. Olha para mim aqui. A gente fala de biomas, mas o que significa biomas? Né? Bio vem de vida e oma de massa. Na verdade, bioma são grandes espaços geográficos que compartilham das mesmas características físicas, biológicas e climáticas, abrigam um grande número de espécies de plantas e animais. Para a gente falar então dos biomas, nós vamos fazer então referência e vamos falar focadamente em cada um dos biomas. Olha para a tela ali. A gente tem aqui o bioma do Cerrado, né? Conhecido como savana brasileira. É o segundo maior bioma da América do Sul, apresenta grande biodiversidade e potencial aquífero, abriga nascentes dos principais rios brasileiros e é uma região de clima tropical sazonal. E continuando aqui, né, no Cerrado, vou trazer para vocês aqui na imagem a devastação no Cerrado. Olha só essa imagem, que tristeza. A gente de um lado tem a vegetação, como vocês podem observar, e de outro lado a gente tem uma área completamente devastada, porque nesse caso o Cerrado vai receber aí plantação de grãos. Volta para mim, gente. Cerrado, então, ele está localizado em boa parte dele na região centro-oeste e também partes, né, das regiões do norte, nordeste e sudeste do país. Tá? Ele apresenta grandes funções ambientais importantes para espécies animais, vegetais e para as nascentes dos rios, né, dos leitos dos rios. É o local também onde se concentram as nascentes de três maiores bacias hidrográficas do continente, que é a Amazônica, né, e Tocantins, São Francisco e Prata. Né? O desmatamento no Cerrado acontece principalmente ao longo da metade do século XX, com o avanço da agropecuária, que vai, né, para o interior, então, do país. Né? A gente também tem a questão do avanço das queimadas, a retirada de matas, né, para a utilização do solo na agropecuária e o Cerrado hoje é um grande fornecedor de grãos, de soja, tá? Em função dos avanços tecnológicos, que é a calagem, porque até então, no Cerrado, o solo não era propício para isso. Mas com o avanço da tecnologia, a calagem, na verdade, é um método de correção de pH do solo. Quando o solo está ali muito ácido, muito básico, né, para receber um determinado tipo de grão, essa tecnologia, então, ela foi inserida para que esse tipo de processo acontecesse. E o bioma brasileiro Cerrado, ele concentra o maior rebanho bovino, cerca de 36% de todo o gado do Brasil, e onde mais se produz soja, mais de 63% de todo o grão brasileiro está no Cerrado. E aí, gente, infelizmente, em menos de 50 anos, quase 50% da vegetação original desapareceu. E 30% de tudo isso aí já virou pasto. Olha para a telinha ali. Vamos falar um pouco do bioma da Caatinga. Né? A Caatinga tupi-guarani, que significa mata branca, ela é considerada o bioma mais seco do país, apresenta baixos índices, né, pluviométricos, quase não chove ali. Tá? É o bioma exclusivo do Brasil
E 70% desse bioma está presente no Nordeste. E é uma região de clima semiárido, como também em qualquer outra, né? Qualquer outro bioma também ele sofre devastação. Olha para a telinha ali. A devastação da Caatinga. Que triste, né? A gente vê a queimada ali, uma área sendo devastada. Olha para mim, gente, por que acontece devastação na Caatinga? Você pode pensar, poxa, é um bioma semiárido, mais diverso do mundo, né? Exatamente, acontece por quê? Né? A Caatinga ela ocupa 850 mil quilômetros quadrados nos estados Maranhão, Piauí, Ceará, né? Rio Grande do Norte, na Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais. Ela é fundamental para a biodiversidade do planeta, 33% de sua vegetação e 15% dos seus animais, né, são espécies exclusivas, endêmicas, só temos aqui, não temos em nenhum lugar do planeta. Ela sustenta a economia da região Nordeste por meio de fornecimento de energia e produtos florestais, não madeireiros. Mas as causas, né, então, desse desmatamento se faz referência à conversão dessas áreas, né, em pastagens, tá, para a pecuária extensiva. E o uso da lenha, do carvão para as indústrias de cerâmicas, para as indústrias de caieiras, de óleos vegetais ou sabão. Bom, a gente vai continuar falando do bioma, a gente vai lá para o bioma do Pantanal. Vamos falar então do bioma Pantanal, né, que é uma das maiores planícies alagadas do mundo, apresenta grande biodiversidade, é influenciada por outros biomas, como a Mata Atlântica, Cerrado e Amazônia. Apresenta duas estações bem características, né, que é o inverno muito seco e o verão muito chuvoso. Olha para mim, gente, o bioma, né, Pantanal também sofre muito com a devastação. Tá? E eu trouxe para vocês aí, vamos na telinha, trouxe para vocês aí duas imagens. A gente tem duas imagens tristes, né? Que a gente tem mortandade de animais de um lado e do outro lado, então, as queimadas. Tá? Por que acontece, então, essa devastação no Pantanal? Né? Quais são as causas, né, que têm intensificado? O Pantanal ele tem passado pela fase mais crítica das últimas décadas com relação a secas e queimadas, né? Desde os fins dos anos 90. Né? De janeiro a julho deste ano, a gente foram identificados mais de 4 mil focos de incêndio e nesse mesmo período do ano passado, né, foram 1.475 registros. Então, assim, a gente teve um salto muito grande aí de queimadas. Tá? Nos primeiros 7 meses desse ano, né, o principal rio do Pantanal ele atingiu o menor nível em quase 5 décadas. Né? E de acordo com o INPE, com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, até o ano passado foram desmatados mais de 25 mil quilômetros quadrados do Pantanal, que correspondem a 16% desse bioma, que faz referência aí a mais ou menos 4 vezes a área, na verdade, de Brasília, tá? Em função da expansão do agronegócio, tá? E em função disso, 15% do Pantanal foi convertido em pastagens, muitas terras do Pantanal foram substituídas por grãos, e lá no Pantanal hoje há uma grande área para plantação de soja. Então, a gente começa a perceber que, de verdade, né, a ação humana ela tem interferência direta nessa ideia, né, do cenário de um bioma. Tá? Continuando na telinha ali, nós vamos falar agora sobre o bioma Pampa, né, conhecido como Campos Sulinos. A ideia do Pampa também quer dizer, né, superfície plana, apresenta potencial hidrelétrico, é uma região de clima subtropical, vegetação campestre e é normalmente uniforme, tá? A vegetação é marcada pela presença de gramíneas, plantas rasteiras, arbustos e árvores de pequeno porte. Também trouxe para vocês aqui a imagem da devastação do Pampa. Olha para a telinha. Triste, né? A gente vê um cenário aí marrom, quase não tem a presença de mata, tá? Olha para mim, gente. Por que a gente tem também, então, a devastação no Pampa, né? Porque o homem, na verdade, ele vem trabalhando com as atividades e tem interferência direta nessa ideia, né, de implantação nessa área de agricultura e pecuária, tá? Para pastagens de campos e também para cultivos. Tá? A gente tem no Pampa também a invasão da monocultura, que é o eucalipto. A instalação de barragens que visa ampliação de áreas, né, para irrigação de arroz. E de acordo com o INPE, em 2016, 43,7% da vegetação nativa do Pampa já estava completamente já comprometido com desmatamento. E o resultado disso, a gente tem o desaparecimento de espécies nativas, a gente tem um aumento no processo de arenização do solo e a gente tem a invasão de espécies que levam, então, ao desequilíbrio do ecossistema. Tá? Continuando falando, mais uma vez, né, dos biomas, a gente traz aqui na telinha para vocês o bioma da Amazônia. Ó, gente, olha só que imagem, né? A gente vê aqui a presença de águas, né? A gente tem água aí, a gente tem rio, a gente imagina quanta vida presente tem nesse local, né? E o bioma Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, ela apresenta uma grande biodiversidade, ela abrange a maior bacia hidrográfica do mundo, é uma região de clima úmido,
vegetação de mata de terra firme, mata de várzea e mata de igapó, que são plantações que vivem submersas, como também em outros biomas, infelizmente. Olhando na telinha, você consegue ver que a gente tem ali a devastação do bioma Amazônia. A gente tem essa imagem aí, a gente tem um helicóptero, né, que está tentando, de alguma forma, identificar, né, esse possível foco de incêndio e tentar tratar isso de maneira mais adequada. Olha para mim, gente. A floresta amazônica, na verdade, ela começou a sofrer com a devastação a partir da década de 70, com a construção da rodovia transamazônica. E a partir daí, ela foi sofrendo muito com as queimadas, com a garimpagem, inclusive tem garimpos na Amazônia. A gente tem a intensificação da agropecuária, das madeireiras, né, ilegais e que vendem de forma ilegal a nossa madeira. Existe na Amazônia também contrabando de animais e plantas, né, silvestres, tráfico de animais, assentamentos humanos, caça e pescas ilegais. A gente também tem a falta de fiscalização, algo que inclusive ficou evidente para a gente nos últimos meses com a questão da política, né, de proteção ao meio ambiente, que abriu aí precedentes para que isso pudesse acontecer de uma forma que não necessitasse tanto de fiscalização, o que é infelizmente uma pena, né? Volta para a telinha, gente, olha só. Nós temos aqui o bioma da Mata Atlântica. E aí, nesse bioma aqui, eu vou ser um pouco mais enfática, porque eu vou tratar do bioma dentro do nosso estado, do Espírito Santo. O bioma presente no Espírito Santo é o bioma da Mata Atlântica. E a Mata Atlântica, ela compreende a região costeira do Brasil, é uma região de clima tropical e úmido. Os principais representantes da fauna, né, da Mata Atlântica são os tamanduás, os tucanos, jaguatiricas, rãs, bicho, preguiça. E esse bioma apresenta aí mais de 20 mil espécies de vegetais, né? Olha para mim, gente. Bom, eu vou falar da devastação desse bioma, da Mata Atlântica, dentro do nosso estado, do Espírito Santo. E a gente vai tentar entender como é que foi que tudo isso começou a acontecer, né? A partir de que ponto acontece, então, a devastação da Mata Atlântica. Olha para a telinha. Eu trouxe para vocês um infográfico do desmatamento da Mata Atlântica no Espírito Santo. Tudo começa, então, em 1535, né, com a colonização do Espírito Santo, com a chegada aí do donatário Fernandes Coutinho. Em 1545, começa a acontecer a exploração agrícola da cana, tá? Continuando, em 1700, a gente tem a produção de algodão, milho, feijão, mandioca e aguardente. E, em 1850, começa, então, a introdução do café no Espírito Santo. Mas em 1962 começa a acontecer, né, dentro do estado do Espírito Santo, na verdade em todo o Brasil, a política de erradicação dos cafezais, que foi de 1962 a maio de 1967, onde 1,4 bilhão de pés de café eles foram erradicados. Tá? E isso liberou uma área de 1,5 milhão de hectares para diversidades agrícolas, né? 48% dessa área que foi liberada, ela foi utilizada para pastagem e causou aí grandes impactos sociais. Olha para mim, gente. Então, dessa forma, a gente consegue perceber que a liberação dessa área, né, para a produção de uma diversidade agrícola, ela também implicou na devastação de uma grande área da Mata Atlântica no nosso estado do Espírito Santo. Nessa época, na verdade, o governo recebeu incentivo, né, para que isso acontecesse dentro do nosso estado, para trazer para o nosso estado, então, novas culturas, né? E a gente teve um grande impacto social na época, porque muitas pessoas viviam aqui, elas precisavam, né, elas viviam, na verdade, da cultura do café. E isso trouxe um desemprego, o impacto foi muito grande, tá? Mas continuando na telinha aqui, olha para a telinha. A gente tem aqui também, a partir de 1970, projetos siderúrgicos e ampliação das indústrias. Olha para mim, não precisa nem dizer muito que para você ter implantação de indústrias no estado, em qualquer lugar, você precisa realmente abrir espaço, e abrir espaço significa, então, desmatar, tá? Vou falar para vocês agora do desmatamento intensificado, muito intensificado, dentro de uma cidade aqui no nosso estado do Espírito Santo. Então, eu trouxe para vocês aqui duas imagens de Itaúnas, né? Uma, a gente está vendo aqui uma casinha quase sendo soterrada pela areia, e do outro lado a gente tem, então, aqui duna, né? Uma duna gigante, né? De quase 30, 40 metros de altura, né? Mas por quê, gente? O que aconteceu em Itaúnas? Como que o desmatamento fez com que a cidade fosse engolida, então, por dunas no Espírito Santo, né? Na verdade, aconteceu, a gente não tem escritos muito certos em relação a isso, mas de acordo com várias pesquisas, né? De acordo com as pesquisas e com a declaração dos moradores na época, né? Eles destruíram uma mata, né, na cidade para poder abrir uma rua, tá?
E quando você faz isso, essa retirada da mata, na verdade, junto com essa mata veio a restinga. A restinga, na verdade, é um terreno arenoso, salino, próximo ao mar e coberto de plantas herbáceas, né, que têm característica muito importante de fixar as dunas e impedir a erosão das praias, né? E ela está diretamente ligada com o bioma Mata Atlântica, tá? E as dunas se formam quando as marés, principalmente, e os ventos também, eles vão carregar a areia da praia. Então, quando encontram um obstáculo, tá, essa areia vai se assentar e se acumular. E a vegetação, então, na verdade, serve para poder impedir, segurar essa movimentação do sedimento aí. Só que com a retirada da vegetação, o que aconteceu? Né? Não tem obstáculo, e aí não tem nada que segure a areia. Além disso, a restinga também ajuda a reduzir a velocidade do vento. E com o vento mais forte, infelizmente, então, a gente tem os sedimentos avançando ainda mais, tá? As dunas soterraram a Vila Antiga em Itaúnas entre os anos de 1950 e 1970, mas essa vila, né, que existia na época, ela já estava lá há 200 anos, tá? E provocou, então, deslocamento de moradores, porque ela começou a soterrar a igreja, aí depois soterrou o cemitério, e aí os moradores começaram a perceber que eles também teriam que sair de suas casas, tá? Hoje em dia, se depender da condição do vento, da velocidade, as pessoas conseguem perceber ainda, né, parte da igreja, parte de alguns cemitérios, de alguns objetos pessoais, né, que foram soterrados naquela época. Tá? A velha Itaúnas, na verdade, ela era um povoado típico do litoral brasileiro, remanescente, inclusive, do tempo colonial. Então, existiam ali naquela vila, né, a gente tinha ali pescadores, existiam quilombolas, indígenas, imigrantes, portugueses, entre outros, e eles, né, viviam da pesca, da agricultura e da subsistência, né? Também da produção de farinha, tá? Gente, olha só, eu estou falando para você de Itaúnas, né? Aqui dentro do Espírito Santo também eu trouxe para vocês a ideia de desmatamento na Mata Atlântica, trouxe um mapa aqui. É cruel esse mapa aí, né? A gente tem dois cenários aí. No primeiro cenário, a gente traz o desmatamento da Mata Atlântica no Brasil. A gente tem a Mata Atlântica presente no Brasil no ano de 1500, né, que você vê aí uma área verde linda, e no ano de 2007 a gente quase não vê essa Mata Atlântica. E aí, do seu lado direito tem o estado do Espírito Santo, em 1500, com a Mata Atlântica preservada, e no ano, né, de 2012 a gente já não tem quase nada de Mata Atlântica, tá? Nos anos 2015 e 2016, a gente teve então ali um ranking dos estados brasileiros que mais desmataram. Bahia, como vocês podem ver no mapa aí, a Bahia está em primeiro lugar, tá? E o estado do Espírito Santo, dos 17 estados, está em sétimo local. Olha para mim, gente, o estado do Espírito Santo desmatou, né, em 19 anos, na verdade não, em um ano, de 2015 para 2016, 330 hectares de Mata Atlântica. Isso equivale aí a 330 campos de futebol, e o que é realmente muito assustador. Tá? E a gente precisa entender, né? A gente precisa falar desse desmatamento. O que levou, então, o Estado do Espírito Santo a desmatar tanto? Quais são as causas do desmatamento do Espírito Santo? A gente tem, né, diversas atividades aí para expansão agropecuária, a gente tem a ideia de abertura de estradas, exploração de madeiras e recursos naturais, a gente pode falar da implantação de novas indústrias, né? Novas indústrias chegaram aqui no Estado do Espírito Santo, e isso foi mudando muito o nosso cenário aqui. Tá? Olha para a telinha para vocês verem. A gente tem, então, aqui, né, a devastação de uma área, né, e essa primeira imagem à esquerda aí faz referência à abertura de estradas, e na outra imagem a gente tem aqui madeiras, né, que seriam comercializadas e vendidas também para fora do país. Bom, nós precisamos pensar, quando a gente fala de desmatamento, a gente precisa entender que o desmatamento, ele precisa ser contido. Mas a gente precisa pensar em práticas que são realmente efetivas, né? O que a gente pode fazer para melhorar o nosso cenário mundial em relação ao meio ambiente? Trazendo essa ideia aqui para o Brasil, dos biomas brasileiros, o que nós podemos fazer? Que ações a gente pode tomar? Que a gente pode realmente fazer para diminuir a destruição, o desmatamento dos biomas aí brasileiros? Olha para a telinha. Trouxe para vocês aqui, então, uma ideia, né, de boas práticas de preservação do meio ambiente. A gente tem aí, né, um homem, né, selando a paz com a natureza. Olha para mim, gente. Na verdade, nós precisamos mais da natureza do que ela de nós. Né? Essa é a verdade. Se a gente não pensar em conscientização e não começarmos a adotar, a partir de agora, ações mais efetivas no combate ao desmatamento, pode ser que a gente não consiga mais selar a paz, porque de repente não exista mais natureza para a gente conseguir selar a paz. Né? Olha para a telinha ali. Quais são as ideias, então, que a gente pode adotar para a gente conseguir conter o avanço do desmatamento do bioma no Brasil? A gente tem que implementar políticas de fiscalização e controle, elas devem ser efetivas, tá? Cobrar imposto rural
a fim de evitar a especulação fundiária. Na verdade, a especulação fundiária, olha para mim, gente, a especulação fundiária nada mais é do que quando um empresário adquire terras, tá? Ou um espaço, e esse espaço fica lá inutilizado, ele fica ali, na verdade, para que o valor sobre ele seja agregado, ou seja, com o passar dos anos, aquele local tem um valor maior, e o que acontece com isso é que aquela área fica desocupada, as pessoas, né, com poder aquisitivo menor não conseguem adquirir esse espaço, e dessa forma, então, elas começam a invadir outros locais, e invasão de local significa desmatar. Vamos continuar para a telinha aqui, então. A gente precisa também fazer a expansão da moratória da soja para o cerrado. A moratória da soja é um acordo setorial entre produtores e compradores de soja que se comprometem a não comprar soja produzida em áreas desmatadas, né? Fechamento de mercado para carne de procedência ilegal, ou seja, provinda das áreas devastadas. Subsidiar crédito apenas para quem cumpre as leis ambientais, ou seja, quem desmatar não tem direito ao crédito para produzir. E pensar em reflorestamento. Bom, reflorestar significa, então, a gente realmente ter ideia de que onde a gente vive, para a gente continuar sobrevivendo, a gente precisa ter a natureza próxima de nós. Então, a gente precisa avaliar, sim, cada ponto, né, de tudo que nós falamos aqui. Que mundo, que planeta nós queremos para nós? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.